Raspberry Pi ou Arduino? Qual dos dois é melhor? Qual deles eu aplico ao meu projeto? É exatamente isso que a gente vai ver durante essa aula. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Raspberry Pi, em uma parceria entre o curso em vídeo e o Estudonauta. E esse vídeo é mais um que não fazia parte do planejamento inicial do curso, mas acabou que as dúvidas das pessoas nos fóruns do Estudonauta e nas videoaulas do curso em vídeo me trouxeram a gravar esse vídeo. Isso porque um monte de gente falou assim: mas Guanabara, por que você está usando um Raspberry Pi se o Arduino faz a mesma coisa? Ou as pessoas perguntando qual é a diferença entre o Raspberry Pi e o Arduino. Na verdade, quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? Porque os dois existem. E uma das coisas que mais me incomoda é: o Arduino é muito melhor que o Raspberry Pi. O Raspberry Pi é muito melhor que o Arduino. Cara, eles são para coisas diferentes. E é exatamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se por acaso você tem essa dúvida ou não tem argumentos suficientes quando uma pessoa te questiona em relação a isso, qual dessas duas plaquinhas é melhor, é mais útil? Presta atenção até o final desse vídeo, porque eu vou te dar muita informação. Em primeiro lugar, eu já vou começar respondendo: qual dos dois é melhor? E a melhor resposta que eu posso dar é: depende. Depende do tipo de projeto que você vai querer, depende do que você vai querer fazer, depende dos recursos que você vai precisar para que a sua aplicação funcione. Então, não existe uma resposta certa de não. Compra sempre o Raspberry Pi que ele é sempre melhor. Ou compra o Arduino que ele faz tudo que o Raspberry Pi faz e faz muito melhor. Não entra nessa. Não cai nessa armadilha. Foge desse tipo de gente. E vamos começar com uma definição muito simples. Vamos para a tela que eu literalmente vou desenhar para você entender. Então olha só. Eu vou colocar aqui do lado um Raspberry Pi e um Arduino. A primeira diferença visual é que o Raspberry Pi é ligeiramente maior que o Arduino. Você pode ver isso na prática, ó. Olha só, vou colocar um na frente do outro aqui, certinho, para você notar a diferença. Tá vendo? O Arduino vai até aqui, o Raspberry Pi até aqui. Então eles são nitidamente de tamanhos diferentes. Até na altura é um pouquinho menor o Arduino. Mas basicamente, você vai entender da seguinte maneira: o Raspberry Pi é um microprocessador, ou como eu já falei algumas vezes aqui, um SBC. Ou Single Board Computer, ou computador em uma única placa. Sabe esse seu computador que você tem aí na sua mesa, o seu notebook? Pois é, o Raspberry Pi é um mini computador. De maneira similar, para a gente comparar, o Arduino, ele é um microcontrolador. E qual é a diferença entre um microprocessador e um microcontrolador? E a explicação é extremamente simples. Um microprocessador processa programas e um microcontrolador controla componentes. Apesar de que o Raspberry Pi também tem um microcontrolador embutido, mas depois a gente vai falar sobre isso. Ao decorrer da aula, essa explicação vai ficar um pouco mais clara na sua cabeça se ainda não ficou. Outra diferença entre eles é o preço. Enquanto o Raspberry Pi custa $35 na sua versão padronizada, se você ainda não viu no curso, provavelmente vai ver que o Raspberry Pi eles custam de $5 a $55 e o valor padrão do Arduino, a gente está usando o Uno como referência, que é o mais popular de todos, em torno de $20. Então, nas suas versões meio padronizadas, $35, $20. Essa aqui é uma opção mais barata, mas isso não torna ela melhor ou pior por conta disso. Como eu disse, e vou dizer várias vezes, são placas de funcionamento, de funcionalidades, de objetivos diferentes. Outra coisa interessante a se citar é o seguinte: o Arduino, ele é um projeto open source, o que significa que o seu projeto é aberto. Qualquer pessoa pode entrar no site da fundação oficial, pegar o projeto do Arduino e construir o seu próprio Arduino. A única coisa que você não pode utilizar é o mesmo nome, Arduino. E é por isso que existem o Fanduino, não sei o que Duino. Existem vários Duino aí na vida. Mas Arduino mesmo é só o original. Mas o projeto é aberto. Já o Raspberry Pi, ele é um projeto proprietário, apesar de que
Vários outros fabricantes hoje em dia já fabricam projetos similares, como Banana Pi, Orange Pi, Pi Rock ou Rock Pi, eu sempre troco. Mas o projeto ele é proprietário e pertence à Raspberry Pi Foundation. Isso significa que comprar um Raspberry Pi somente oficial. Nenhuma outra empresa pode criar genéricos dele. Agora vamos falar um pouco sobre especificações técnicas. Processador. Deixa eu marcar aqui o processador. Ó. O processador do Raspberry Pi está exatamente aqui. O processador do Arduino está exatamente aqui. Vamos entender a diferença entre eles. O processador do Raspberry Pi é um SoC, é um System on a Chip, é um sistema num único chip, que é um chip da Broadcom feito com tecnologia ARM. Ele é de tecnologia de arquitetura ARM. Enquanto o processador do Arduino é um ATmega. Vamos ver algumas especificações para você comparar. O Broadcom do Raspberry Pi é, por exemplo, 1.5 GHz, a palavra de 64 bits, enquanto o ATmega é um processador de 16 MHz e palavra de 8 bits. E nesse momento você vai falar, nossa, o Raspberry Pi então arrebenta. Cara, funcionalidades diferentes. Já eu vou dar um exemplo e você vai entender como isso tudo funciona. O Arduino, ele não precisa de um processador tão mais rápido assim. Isso não vai mudar tanta coisa quanto se eu melhorar um processador de um Raspberry Pi. O que eu estou fazendo aqui, esse gráfico que está aqui, é só para efeitos comparativos. Em relação à memória, o Raspberry Pi tem 1 GB na versão padrão, né? Pode ser 2 ou 4 GB, enquanto o Arduino Uno tem apenas 2 KB. Isso de memória RAM, nos dois casos. É a memória principal. E aí vem outra comparação. Nossa, é muito mais memória. Sim, a gente vai ver que o Arduino ele é um microcontrolador monoprogramável e monotarefa. Você só consegue rodar um programa por vez. Então, 2K de programa é mais que suficiente. Por outro lado, o Raspberry Pi é um sistema que roda sistemas operacionais multitarefa, baseados em Linux. Então, quanto mais memória, mais tarefas eu consigo rodar. O armazenamento é outro disparate. Então, eu posso ter, sei lá, um cartão de 8 GB até um cartão de 256 GB, no caso do Raspberry Pi, isso tudo por um cartão micro SD, enquanto no Arduino eu tenho 32 KB, isso tudo de memória interna. Em nenhum dos dois casos, nem no Raspberry Pi, nem no Arduino, você consegue fazer um upgrade de memória. A quantidade de memória e a quantidade de armazenamento já vem de fábrica. No caso do Raspberry Pi, você pode trocar o armazenamento interno por um cartão SD, pode trocar o SD. No Arduino, não. A memória que veio nele é a memória que vai ficar para o resto da vida. Vamos falar um pouquinho também sobre alimentação. A alimentação do Raspberry Pi, como você viu anteriormente, é feito, no caso do 4, por um USB-C, e no caso do Arduino, é feito por aqui, ó. Também pode ser feito pela USB. Mas a alimentação padrão do Raspberry Pi, como você já viu, 5 volts até 3 amperes. Enquanto o Arduino vai de 7 volts até 12 volts e fornece 1 ampere de corrente. Outra coisa de grande diferença é em relação a conectividades. Então, por exemplo, o Raspberry Pi, a gente tem audio jack, a gente consegue pegar áudio e vídeo daqui, né, vídeo componente, 2 portas HDMI, entrada de câmera, entrada de display, você tem Ethernet, você tem Wi-Fi embutido, você tem 4 portas USB, sendo 2 USB 3.0 e 2 USB 2.0 no último modelo, enquanto o Arduino só tem uma porta USB, já no Uno, né? E essa porta, ela é simplesmente para você transmitir os programas já compilados para ele e também pode servir para alimentar sua plaquinha. E além de conectividade, rede. O Raspberry Pi, a gente tem Bluetooth, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, enquanto no Arduino, por padrão, não existe nenhum tipo dessas conectividades, apesar de você conseguir expandir isso através dos shields. Em relação a sistemas operacionais, no caso do Raspberry Pi, a gente roda vários tipos de sistema operacional, como o RISC-OS, como Linux, e Linux, e Linux, e Linux, são várias variações de Linux. Existe também o Windows 10 for IoT, que é uma versão da Microsoft para trabalhar com a internet das coisas. Não confunda com o Windows 10 tradicional do seu computador, tem muita gente que confunde isso. Enquanto no Arduino, simplesmente não existe sistema operacional. Ele mesmo já funciona automaticamente. Isso é uma desvantagem para alguns, mas é uma grande vantagem porque você não precisa nem dar boot na máquina. Você ligou ela na tomada, ela já está 100% funcional e já rodando o programa que está dentro dela. Em relação a linguagens,
O Raspberry Pi, ele é tipicamente programado em Python, até o próprio nome diz. Mas hoje em dia a gente tem compiladores de várias outras linguagens. Mas vamos considerar o Python como uma linguagem essencial para o Raspberry Pi. Enquanto isso, no Arduino, a gente tem o C++, o tão temido C++, que você não programa nem no Arduino, você não tem tela no Arduino. O Arduino não dá saída de tela. Basicamente, você vai precisar de um computador para programar nesse computador. Inclusive, esse computador pode ser um Raspberry Pi, você pode programar em C++ no Raspberry Pi e mandar um programa para o Arduino. Então você precisa de um computador com a ferramenta de desenvolvimento Arduino correta e programar em C++. Digo C++ porque é a linguagem principal, mas existem projetos aí para você fazer com Java, para você fazer até com Python, com JavaScript, mas essencialmente é C++ que ele trabalha. E por fim, nessa comparação técnica, controladores. No caso do Arduino, nós temos vários pontos que eles chamam de I/O pins. Deixa eu escrever aqui para vocês. Isso aqui a gente chama de I/O pins. Enquanto o Raspberry Pi também tem os pinos aqui em cima, só que a gente dá o nome disso aqui de GPIO, que é entrada e saída para usos gerais, a propósitos gerais, enfim. Uma das grandes diferenças desse controlador, que acaba dando uma vantagem estratégica para o Arduino quando o assunto é alimentação de circuitos, é que esses pinos I/O pins fornecem por padrão até 40 mA de corrente para o circuito que ele vai utilizar, enquanto o GPIO fornece apenas 16 mA. Então, se o seu circuito que você vai utilizar, ele consome muito mais corrente, talvez o Raspberry Pi não consiga entregar essa corrente e aí você precisa de uma fonte externa só para o seu circuito. E o que eu vou mostrar aqui para você agora é uma comparação Raspberry Pi e Arduino mais honesta, mais aberta, considerando a funcionalidade para cada um deles. Então nós vamos fazer assim, ó. Vamos traçar uma linha e vamos fazer vantagens e desvantagens. E vamos entender de uma vez por todas qual é a diferença entre eles. Em que tipo de projeto seria melhor utilizar um Arduino e em que tipo de projeto seria melhor utilizar um Raspberry Pi. E eu criei aqui na minha cabeça um exemplo muito simples. Imagina o seguinte, você chega numa sala e um sensor que está instalado no teto vai detectar a sua presença e acender uma luz para uma porta que você vai ter que entrar. É claro que já existem soluções já prontas de sensores de movimento. Você nem precisaria de um microcomputador para isso. Mas eu estou te dando um exemplo simples. Se o seu objetivo é só pegar o dado desse sensor que está no teto para poder enviar para uma lâmpada para ela acender, você sinceramente não precisa de um Raspberry Pi para isso. O Arduino ele vai te atender muito melhor para isso. Qual é a grande funcionalidade dessa maquininha aqui? Como eu disse, ela é um microcontrolador. Então ela controla o que os sensores enviam para ela e ela pode disparar solicitações ou ações para outros sensores, para outros componentes eletrônicos. Então, se o seu objetivo é pegar o dado de algum lugar, pegar um dado de um sensor ou de um componente eletrônico, tratar e mandar uma saída para um outro sensor ou para um outro componente eletrônico, esse carinha aqui é o melhor de todos, não tem disputa. Isso porque você vai pegar o programa, vai colocar nele, vai pegar uma bateria de 9 volts, daquela bateria normal, vai ligar aqui e ele vai funcionar por meses, talvez anos. E se por acaso faltar luz, ele com certeza vai continuar funcionando, mas a lâmpada que vai acender, obviamente, se ela estiver ligada na rede elétrica, não vai funcionar. Mas depois que tudo voltar, se por acaso acabar a bateria dele, basta que você troque a bateria e ele vai começar a funcionar automaticamente. Eu não preciso de boot, eu não tenho sistema operacional, eu não tenho nada. Essa maquininha, ela tá sempre online, ela tá sempre funcionando, ela tá sempre disponível para trabalhar. E quando eu digo online, ela não fica conectada na internet não. A gente viu que ela não tem conectividade, a não ser por shields, você encaixa aqui em cima. Se por acaso eu colocar um sensor desse no teto e controlar por uma Raspberry Pi, também vai dar para fazer. Ah, então o Raspberry Pi é melhor? Não, porque ele é mais caro, eu vou ter que ter um sistema operacional para fazer uma lâmpada acender. Olha que besteira! Se por acaso o sistema travar, eu vou ter que dar boot nessa máquina e enquanto ele não voltar o sistema operacional ativa, eu não consigo fazer mais nada. Esse dispositivo não está sempre disponível para mim. Eu preciso de um setup, eu preciso dar um start nele. Eu tenho que aguardar as funcionalidades. Então, para esse caso, o Raspberry Pi não seria a melhor opção. Apesar de que acender uma luz através de um sensor dá para fazer com os dois. Mas o Arduino ganha fácil nesse tipo de coisa. Outro exemplo, robôs. Você quer fazer um robozinho que siga a linha, aqueles robôs tradicionais.
Arduino é melhor para isso. Mas vamos voltar ao nosso exemplo do sensor em cima do teto. Uma vez que acendeu essa luz e acendeu uma porta, você viu uma porta. Aí você quer que nessa porta tenha uma câmera e essa câmera vai capturar a imagem da pessoa que está na frente, vai reconhecer a face dessa pessoa, vai ver se essa pessoa é uma pessoa autorizada para entrar e aí vai destravar uma chave. Aí, meu querido, aí, minha querida, não vai rolar com o Arduino. Com o Arduino vai rolar coisas do tipo, acendeu a luz, aí você tem uma tagzinha, né, que é um RFID. Aí você encosta o RFID na porta e ele abre a catraca. Também ótimo para fazer com o Arduino. Raspberry Pi também dá, mas não é a melhor opção. Agora, se você quiser, aquilo que eu acabei de explicar, uma câmerazinha que ligue quando você chegar na porta, que a luz te iluminou, vai reconhecer seu rosto, vai fazer o tratamento dessa imagem, vai consultar uma base de dados de pessoas conhecidas, de pessoas autorizadas, e aí sim, sendo autorizado pelo sistema, a porta vai abrir? Aí o Arduino não vai conseguir dar conta. O Raspberry Pi vai. Deu para entender a diferença entre eles? Os dois têm microcontroladores, os dois trabalham com sensores. Só que, em alguns casos, é melhor aplicar o Arduino e em alguns casos é melhor aplicar o Raspberry Pi. O Raspberry Pi tem mais funcionalidades de computador. O Arduino tem funcionalidades de controlador. Então não faz sentido você comparar eles, dizer que o Raspberry Pi sempre é melhor ou que o Arduino sempre é melhor. Não faz sentido você dizer isso. A resposta certa é: depende. Qual é o seu projeto? Você vai ter que estudar os dois para ver qual dos dois vão atender melhor determinado projeto. Espero que você tenha entendido, mas vamos voltar lá que eu estou te devendo uma tabelinha de vantagens e desvantagens. Vamos começar aqui com vantagens. O Raspberry Pi tem maior poder de processamento. Ele também tem mais conectividade. Um Raspberry Pi suporta um maior número de linguagens e linguagens simples, que são mais fáceis de aprender. Além disso, o Raspberry Pi, como eu acabei de explicar, ele é multitarefa. Ele já vem com recursos de rede integrado, como Gigabit Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. E um Raspberry Pi é muito usado para projetos que precisam de interatividade, inteligência artificial, processamento de imagens ou processamento pesado de dados, uso de atividades simultâneas e conexão com a internet. Já o Arduino, ele é muito fácil para conectar sensores analógicos e componentes eletrônicos. Ele tem uma grande quantidade de shields que acrescentam poderosas funcionalidades a ele. Ele é uma maquininha do tipo ligou, funcionou. É só você ligar na energia e ele já está funcionando, rodando o programa que já está na memória dele. Ele é uma opção, comparada com o Raspberry Pi, mais barata. Ele não precisa de tantos componentes extras como teclado, mouse, tela externa, cartão SD. Ele funciona muito sozinho, ele é muito autônomo. E ele é muito usado para projetos que precisam de muitas informações vindas de sensores. E tá aí a tabela de vantagens especificada para você. E agora que eu enumerei todas as vantagens do Raspberry Pi e todas as vantagens do Arduino, eu vou também enumerar algumas desvantagens. E vamos começar, como anteriormente, com o Raspberry Pi. Uma das desvantagens que eu enumerei aqui é que essa plaquinha ela não é autônoma. Você vai precisar de componentes extras, você vai precisar colocar um teclado, colocar um mouse, colocar uma câmera e tudo mais. Não é só ligar ele na tomada. Comprei, liguei ele na tomada e ele já está funcionando. Outra grande desvantagem dele, principalmente em projetos de internet das coisas, é que constantemente ele necessita de um boot. Qualquer problema que ele tenha ou qualquer falta de energia, ele vai precisar de um tempo para se recuperar. Outra desvantagem, que ele acaba perdendo para o Arduino, é que ele precisa de configurações, ele precisa ter um setup para poder funcionar corretamente. E por último, como desvantagem, ele pode se tornar um pouco caro, dependendo da quantidade de componentes que você precisa comprar. Já como desvantagens do Arduino, eu cito em primeiro lugar a monotarefa, que isso incomoda bastante. Simplesmente não é possível você fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo com o Arduino. Isso acontece por limitação do processador dele, pela quantidade de memória, quantidade de dados internos e pela característica da própria placa. Outra coisa é a sua relativa baixa velocidade. Mas nunca faça isso comparando a velocidade de um Arduino com a velocidade de um Raspberry Pi. Isso não faz sentido, até porque elas têm objetivos diferentes. A baixa velocidade, a baixa performance que eu cito aqui do Arduino é em comparação com outros microcontroladores profissionais do mercado. Mas nunca se esqueça, ela é uma plaquinha de prototipagem, ela é para projetos simples, para ficar barato mesmo. Assim como não tem como você comparar a velocidade e performance de um Raspberry Pi com o de um computador profissional. É a mesma linha de raciocínio. Outra grande desvantagem é que ele simplesmente não tem conexão com a internet.
E hoje em dia, a internet das coisas precisa de muita conectividade. Apesar de que você pode colocar um shield extra, mas ele não sai da caixa já com conectividade com a internet. Apesar de já existirem versões, existe uma versão chamada Uno Wi-Fi, que ele já vem com Wi-Fi embutido. Aí a coisa melhora de casa. Mas como a gente está utilizando como comparativo o Uno, entra nessa lista também. E por fim, vou citar aqui a dificuldade de se aprender linguagem C. Sim, linguagem C, incluindo C++, é uma grande dificuldade para a grande maioria das pessoas, e se não é dificuldade para você, não significa que isso é ridículo de fácil. Vamos encarar a realidade. Muita gente tem problemas com C++, e isso é uma grande desvantagem do Arduino, na minha visão. Então é isso, meu querido, então é isso, minha querida. Tentei em um vídeo mostrar qual é a diferença entre essas duas maquininhas. São máquinas diferentes, cara, são funcionalidades diferentes. Apesar de elas serem pequenininhas, caberem numa mão, ser uma placa só, tem diferenças entre elas sim. Tem semelhanças? Tem. Aqui eu tenho um controlador, aqui eu também tenho um controlador, mas o controlador daqui é muito limitado. Aqui eu tenho sistemas operacionais e linguagens, aqui eu não tenho. Então, dependendo do seu projeto, dependendo da sua necessidade, sim, é melhor Arduino, mas às vezes é melhor Raspberry Pi. Tem coisas que dá para fazer aqui que não dá para fazer aqui, mas tem coisas que dá para fazer aqui que é muito melhor do que fazer aqui. O que vai te trazer essa experiência é você ter os dois, é você aprender um pouquinho dos dois e saber aplicar cada um à sua devida situação. Essa é a melhor maneira de aprender. Não é ficar decidindo um lado, eu sou time Raspberry Pi, então Arduino é uma bosta. Ou eu sou time Arduino, então Raspberry Pi é um cocôzão, com Arduino você faz muito melhor. Para com esse negócio de time, para com esse negócio de torcida. Os dois são bons, os dois são maravilhosos. Cada um na sua funcionalidade, cada um na sua aplicação. Eu me despeço por aqui, continue acompanhando aí o curso de Raspberry Pi, porque vem muita coisa boa por aí. E em breve a gente também vai começar a estudar um pouquinho sobre Arduino. Mas isso é para daqui a alguns meses. Mas em momento nenhum é porque eu lancei o curso de Raspberry Pi que eu odeio Arduino, ou se eu lancei Arduino eu odeio Raspberry Pi. Idiotice isso. Eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.